apenas uma sessão de preparação com a maior parte do elenco para o jogo com o Vasco, marcado para este sábado às 18h30 de Brasília, no Morumbi, o técnico Dorival Júnior usou o vídeo como aliado no trabalho desta sexta-feira no São Paulo. Pela manhã, a sessão de trabalho dos jogadores começou com a exibição de imagens como forma de orientar os atletas, a fim de tentar corrigir erros apresentados nas últimas jornadas e promover ajustes para o duelo deste fim de semana, que vale pela 7ª rodada do Brasileirão. Depois da sessão de vídeo, Dorival foi a campo ao lado de Lucas Silvestre e comandou os prováveis titulares com uma atividade de posicionamento, seguida de outra sessão de bolas paradas. Em outro campo, os demais atletas realizaram um trabalho de movimentação ofensiva com finalizações, depois de uma atividade técnica em campo reduzido. Um possível São Paulo para este sábado tem Rafael, Rafinha, Alan Franco ou Diego Costa, Beraldo e Patrick ou Caio Paulista, Pablo Maia, Gabi Neves, Rodrigo Nestor e Alisson, Luciano ou Marcos Paulo e Caleri. O São Paulo chega embalado para o compromisso deste sábado. São 8 jogos desde a chegada de Dorival Júnior e nenhuma derrota. Na quarta-feira, a equipe tricolor venceu o Sport por 2-0 em plena Ilha do Retiro e encaminhou a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. No Brasileirão, o time soma 9 pontos depois de 6 rodadas e ocupa a 10ª colocação na tabela. E aí, qual o seu placar para esse jogo? Os exames realizados na manhã desta sexta-feira descartaram uma lesão muscular no músculo posterior da coxa esquerda do zagueiro Arboleda, mas o atleta será desfalque na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor teve diagnosticado uma fadiga no local e será poupado do duelo deste sábado contra o Vasco. Se Arboleda está fora do duelo, o lateral esquerdo Caio Paulista deve retornar ao time neste fim de semana. O ala, que foi desfalque na vitória contra o Sport pela Copa do Brasil, treinou sem limitações nesta sexta-feira no CT da Barra Funda. O atacante David também evoluiu no trabalho de transição física e fez parte da atividade com bola, ainda sem contato físico com os outros atletas. Então, que melhoras para o Arboleda, pois ele faz muita falta no time, hein? A transferência de Luiz Araújo do Atlanta United dos Estados Unidos para o Flamengo vai render R$ 1,01 milhão para os cofres do São Paulo via mecanismo de solidariedade da FIFA. Hoje, com 26 anos de idade, Luiz Araújo atuou pelo tricolor entre os 17 e os 21, o que assegura ao clube do Morumbi 2,1% da atual transferência por ter ajudado na revelação do jogador, que também fez base no Mirassol. O cálculo tem como fonte a Rede do Futebol, plataforma de identificação de créditos relativos a essa regra da FIFA após consulta do GE. Para comprar Luiz Araújo, primeiro reforço de Jorge Sampaoli, o Flamengo vai pagar 9 milhões de euros, 48 milhões de reais segundo a cotação da última quinta-feira ao Atlanta United. Cria de Cotia, Luiz Araújo subiu para o profissional do São Paulo ainda em 2016. Com a camisa tricolor, o meio-atacante permaneceu um ano em atividade, período no qual atuou em 51 partidas e anotou 9 gols. Valorizado, o meio-atacante foi vendido para o Lille por 38 milhões em 2017. Na França, Luiz Araújo jogou 136 partidas, 73 como titular e balançou as redes rivais em 18 oportunidades. O novo reforço do Flamengo deixou o Lille em agosto de 2021 para atuar no Atlanta United, que pagou 10 milhões de euros, 62 milhões de reais na cotação da época, segundo informações da imprensa europeia. Nos Estados Unidos, o ex-São Paulino fez 56 jogos de temporada regular e somou 11 gols e 12 assistências com a camisa da franquia da Geórgia. O meio-atacante ex-São Paulo passa a reforçar o Flamengo a partir de julho, com a abertura da janela de transferência. Um dia após a vitória do São Paulo sobre o Sport na Ilha do Retiro pela primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil, Rafinha fez um passeio diferente pelo Recife. O lateral direito, a convite de Ney Silva, influencer e amigo de vários jogadores, almoçou na comunidade do Coque. Quem também esteve presente no almoço foi o ex-centroavante Acosta. O uruguaio ficou marcado no futebol pernambucano pela passagem artilheira pelo Náutico em 2007. O jogador também defendeu o Corinthians em 2008. Durante o papo de almoço com Ney Silva, Rafinha revelou sentir falta do calor do brasileiro após ficar 16 anos longe do país por conta da carreira na Europa. O experiente lateral direito relembrou as dificuldades que teve na infância
e deu um conselho para os jovens jogadores da comunidade que sonham em ser profissionais de bola. Questionado por Ney Silva sobre as armadilhas da vida a um atleta profissional, Rafinha alertou para os perigos noturnos, mas o que chamou a atenção foi uma ligação para Neuer, isso mesmo, a muitos quilômetros de distância. Quem também esteve no Recife foi o goleiro Manuel Neuer. Durante o almoço, Rafinha ligou para o ex-companheiro de Bayern de Munique. Vale lembrar que o alemão esteve na Copa do Mundo de 2014 no Brasil e jogou na Arena Pernambuco. A Alemanha se sagrou campeã naquele ano. O meia André Anderson vai se despedir do São Paulo de maneira discreta. Sem atuar desde novembro do ano passado, o jogador, que enfrenta problemas no pubis, que resultaram até em cirurgia, não tem mais frequentado o CT da Barra Funda e vai deixar o clube no fim do empréstimo em 30 de junho. Fontes no São Paulo asseguram que não há intenção de negociar um novo compromisso com o meia, que pouco atuou desde a chegada ao Morumbi em abril do ano passado. Desta forma, ele não jogará mais pelo clube. Aos 23 anos, André Anderson tem os direitos econômicos ligados ao Lazio e discute com os italianos o futuro. O contrato com a equipe de Roma é válido até o fim de junho de 2025. O meia atuou pouco no Morumbi, especialmente pelo problema de pubalgia. Desde abril do ano passado, André Anderson entrou em campo 12 vezes e não anotou nenhum gol. Oficialmente, o São Paulo não se pronunciou sobre o futuro do jogador, que passou por cirurgia no último mês de abril. André Anderson chegou a São Paulo, avaliado por Rogério Ceni, treinador do clube na época. Porém, mesmo com o ex-comandante, teve pouco espaço, especialmente pelos problemas físicos enfrentados. Nas 12 partidas pelo clube, o camisa 28 começou jogando 2 vezes, nos empates diante de Fortaleza e Ceará, ambos jogos pelo Campeonato Brasileiro do ano passado. Em 2023, André Anderson ainda não entrou em campo. Gabriel Neves está segurando sua maior sequência de jogos desde quando chegou ao São Paulo. Isso mesmo, até o momento são 8 partidas consecutivas em que entrou em campo. E o mais importante, graças a Dorival Júnior. O uruguaio entrou em campo em todos os jogos comandados pelo treinador até o momento. Destes 8, foi titular em 4, algo que pouco estava acontecendo nesta temporada 2023. Sob o comando de Rogério Ceni, neste ano só havia disputado 3 jogos, contra o Santo André e a Inter de Limeira pelo Campeonato Paulista e contra o Botafogo pelo Brasileiro. Caio Paulista vem se destacando e apareceu na lista entre os primeiros colocados de uma pesquisa feita sobre os laterais das principais ligas do mundo. Caio Paulista, contratado em janeiro deste mesmo ano, apareceu em lista de melhores laterais dribladores com mais de 23 anos. O Caio se encontra em 5º lugar, ultrapassando bons nomes. O camisa 38 está no ritmo para se tornar o primeiro jogador do São Paulo a ter média de 2 ou mais dribles certos por jogo no Brasileirão desde Antony em 2019 com 2,3. O lateral esquerdo e ponta acertou 12 dribles em 6 jogos no Campeonato Brasileiro de 2023 até aqui.